querido e bondoso Deus, soberano e todo-poderoso, Criador de tudo. Tu és grandioso, Deus de amor justo e íntegro. E os seus planos, ninguém pode contê-los. Obrigado por nos enviar o teu Filho amado, teu único Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, para nos redimir, nos reconciliar contigo. Obrigado, Jesus, por aceitar e se sujeitar a teu Pai para esta missão, enfrentando a angústia a ponto de soar sangue, por mais que a sua humanidade se manifestou na terra. A tua glória, Deus, foi o que regeu, foi o que determinou a sua vida, a sua jornada, a sua missão, a sua obediência, a sua fidelidade, o seu amor. Obrigado, Jesus, por cada instante. Obrigado, Jesus, por ser o nosso sustento, por nos enviar o teu Espírito Santo, intercessor, companheiro de todas as horas, que nos mostra o caminho errado, que nos fortalece, nos revigora. O Senhor é Deus Santo e Todo-Poderoso. Nós confiamos em Ti. Nós entregamos em Tuas mãos a nossa vida. E nesse mais um dia de campanha, mais um dia de propósito, nós queremos nos lançar diante de Suas mãos poderosas. Nós pedimos, Pai, seja tudo em nós. Nós nos esvaziamos de nossas precipitações. Clamamos o Seu perdão por nossas fraquezas, por nossas teimosias, por nossa falta de fé, por Senhor. Perdão, Paizinho, pelas vezes que nós não somos abençoadores. Perdão, Senhor, pelas vezes que nós não somos prudentes, sensatos, não vivemos em amor, em comunhão, pelas vezes que nos agredimos e nos desrespeitamos, acima de tudo, pelas vezes que nós não honramos a Tua doce companhia. Essa noite nós queremos mais uma vez, não importa a circunstância, não importa a quantidade, não importa a realidade, nós queremos Te entregar essa noite. Nós queremos pedir que o Senhor seja o alvo, a porção, o anseio, o amor, a verdade, o caminho, a vida para cada um de nós. Aqueles que aqui já se encontram, nós pedimos, Senhor, os envolve em Teus braços de amor. Para aqueles que estão a caminho, tira todo impedimento, Senhor, toda contenda. Tira, Senhor Jesus, todo impedimento, toda investida do nosso inimigo que quer impedir a Sua igreja de Te adorar, de se pormenorizar diante de Ti, para que o Senhor nos encha da Sua doce presença. Seja no centro, Senhor. Nos permita Te adorar essa noite. Governa, Senhor Jesus, nossos pensamentos. Muda a atmosfera deste lugar. Não nos deixe desviar nossa atenção. Nos limitarmos às nossas angústias, aos nossos problemas. Nos faça ser um povo que Te bendiz, que Te louva. Discípulos que querem Te servir, que querem estar à Sua disposição. Sabemos que nós não merecemos a Tua capacitação, o Teu amor, a Tua misericórdia, mas a acolhemos pela fé, na certeza que ela é a que nos justifica, nos limpa e nos revela
Este clamor eu apresento pelas nossas crianças. As afaste, Senhor, das falsas alegrias desse tempo. Tira, Senhor, toda ansiedade, toda depressão, todo desinteresse, toda frieza, toda indiferença. Os faça honrar os seus pais e mães, irmãos e toda a família. Faça das nossas crianças e nossos adolescentes pessoas educadas, pessoas que sejam agentes de amor e de acolhida, que elas se importem com o outro, que queira ajudar em casa, que queira ajudar quem precisa à sua volta, quer ser um instrumento de amor e salvação às pessoas que mais necessitam à sua volta. Dai-nos um coração voluntário, Senhor, dai-nos um coração em que as pessoas reconheçam o Senhor em nós, por favor. Cuida dos nossos jovens, Pai. Eles que têm toda a vitalidade, toda a beleza, toda a força, como a Tua palavra diz. Não nos deixe, Senhor, colocar isso numa outra direção que não seja a Tua obra. Que não seja agir em todas as áreas da sua vida segundo os Teus preceitos. Não deixe a juventude escolher o que é mais fácil, o que é mais cômodo, o que é mais instantâneo. Tira de nós a pressa, tira de nós a precipitação, tira de nós a inconsequência, tira de nós o olhar somente com o agora. Que nós vivamos o agora como uma preparação para o tempo em que nós receberemos um novo nome, teremos uma nova morada e não mais sofreremos o efeito do tempo, de enfermidade, de guerra ou de angústia ou de luta qualquer. Pai, nós clamamos pelos homens dessa casa. Os faça sacerdotes dos seus lares. Os faça homens guerreiros, fortes, prudentes e fiéis. Bem como com as mulheres, que elas continuem sendo essa coluna espiritual, intercessora. Mulheres que oram, que jejuam, que mergulham na santidade que vem de Ti. As faça, Senhor Jesus, mulheres segundo o que Te apraz. Querido Deus, bondoso Pai, vai de compromisso para a sua saúde, Senhor. O seu chamado, lhe dando sensatez, equilíbrio, força, saúde. Cuide, Senhor, de todos os seus membros, todos os seus órgãos, da sua corrente sanguínea, do seu coração, Senhor, da sua mente, dos seus olhos, da sua boca. Faça ser um canal de bênção para com cada um que o Senhor colocar no seu caminho. Que ela continue sendo uma resgatadora de almas, uma pescadora de almas. Da mesma forma, eu entrego a vida da minha esposa, tão guerreira, pedindo para que o Senhor lhe dê saúde, dê estrutura e vigor. Eu também peço por mim, que estou um pouco enfermo, para que o Senhor venha me dar a graça de ser curado para te servir e que isso não atrapalhe, Senhor, tudo que nós temos pela frente. O seu nome é glorioso, a tua presença é notória, o teu Espírito Santo é que nos fortalece. A tua graça, Senhor Jesus, é aquele que nos impulsiona para a frente, não olhar para trás. Vivemos o seu perdão, vivemos o seu sacrifício que nos justifica e te pedimos, receba a nossa oferta essa noite, o nosso coração contrito e quebrantado, e que essa igreja seja um lugar onde o Senhor, ao olhar para cá, reconheça um povo que te adore em espírito e em verdade. Nos faça cidadãos no céu, da terra. Nos faça pessoas que não negociam, não flexibilizam, não abrem mão dos teus preceitos, mas que agem em amor, em compaixão e misericórdia, na certeza que todos nós carecemos do seu amor ágape, que é incondicional. Que assim a gente permaneça e que seu nome seja glorificado em todo momento. É nesse propósito que oro, confio e profetizo, no nome de Jesus.
cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quem puder ficar sobre os pés. Estamos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor. Glória a Deus por esse momento, por cada rosto que eu já vi, por aqueles que vão chegar. É sinal que o Senhor tem cuidado com tanto amor das nossas vidas e nós temos muito motivo para agradecer. Fecha os teus olhos juntamente comigo e vamos orar um pouco mais. Deus amado, querido santo, obrigada, Senhor, por chegar até aqui na tua presença. Paizinho, perdoa nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Deus, nos ajuda a ser melhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a te entregar o perfeito louvor, a perfeita adoração, porque tudo é para ti, Senhor. Não somos tão falhos, tão pequenos. Grande é o Senhor, perfeito é o Senhor, adorado tem que ser o Senhor. Obrigada, Deus, por chegar até aqui. Unge as nossas vozes, unge os instrumentos da tua igreja. Senhor, que nós verdadeiramente tiramos as sandálias dos pés ao adentrar na tua presença, Pai. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Senhor, que nós só venhamos, Senhor, adentrar onde o Senhor permitir, tocar onde o Senhor ordenar. Nos ajuda, Senhor, nesse propósito. Que verdadeiramente, Senhor, nós venhamos diminuir e que o Senhor venha crescer em todo momento e em todo tempo, Pai. É o que eu te peço essa noite. Faça que a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Podem se sentar e aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Esse poderoso Senhor. Sara Faria, se eu não te ouvir. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso tratar
voz do Senhor é totalmente necessária. Verdade, Deus. Sem Ele nós não fazemos, nós não conquistamos, nós não teremos nada. Aprenda a ouvir a voz do Senhor, porque a voz dele é tudo que nós precisamos. Amém? Aplaude a Ele. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és majestoso. És o Deus, Santo de Israel, aquele que confiamos, depositando a nossa confiança e querendo sempre, como a tua filha disse, ouvir a tua voz, Pai, porque ela é tudo verdadeiramente sobre as nossas vidas. Tu és maravilhado, Senhor. Seja adorado nessa noite. Tu reinas, Senhor, sobre cada vida e sobre cada coração que aqui está. Que o Senhor venha estar entronizado sobre cada coração, sobre cada pensamento, sobre cada intenção das nossas vidas. Em nome de Jesus. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos seus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que
que o Senhor tem para cada um de vocês. Os planos do Senhor sobre as nossas vidas, Ele não tem quem possa mudá-los. Agindo o Senhor sobre nós, não há quem possa dizer contra. Porque se o Senhor é conosco, ninguém é contra nós. Então os planos do Senhor sobre as nossas vidas, eles não serão frustrados, porque estão todos sobre as palmas de suas mãos. E Ele decretando, Ele dando ordem dos céus ao nosso respeito. Você pode ficar tranquilo, porque ninguém impedirá os planos dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ninguém impedirá. E as palmas são para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Ah, Deus, obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, pela tua fidelidade. Obrigada, Deus. Eu creio, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Saudamos o povo de Deus com a paz, o amor e a alegria de Cristo. Amém? Amém. Desde o início peço perdão pela minha voz mais estranha do que o normal. Estou meio gripado, nariz escorrendo. Mas o mais importante é que o nome do Senhor será glorificado essa noite. Amém? Amém. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé, Tu és poderoso, Jesus. por favor, Eu creio, Deus. enquanto nós fazemos a oração inicial, consagrando ao Senhor este culto. O cooperador Vitor já prepara a palavra de abertura em nome de Jesus. Senhor meu Deus, bondoso Pai, Tu és a essência e a salvação. Eu creio, Jesus. Tu és a glória e a majestade, o perdão e o Eu creio, recomeço. Deus. Nós te entregamos essa noite os nossos corações, Em nome os de nossos Jesus. muitos motivos a lhe pedir perdão, na certeza que o Senhor é aquele que diz e nos permite experimentar que o Senhor não resiste o coração contrito e quebrantado. Governe esse culto, governe as oportunidades Aleluia. e nos mostre o que o Senhor quer, em nome de Jesus. Eu A creio. igreja aplaude o Senhor, enquanto o cooperador vem. Aleluia. Eu creio, aleluia. Saúde os irmãos com amor, alegria e paz de Cristo, amém? Amém. Vamos de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Vamos começar ali no 28, Eu creio, em nome de Jesus. Quando poderoso, Jesus. vinha no carro aqui com o meu pastor, nas nossas conversas diárias, quando ele falou se eu podia trazer a palavra, só veio essa palavra na minha mente, eu não conseguia pensar em outra. Algo que eu já ministrei outro dia lá na célula, que o dia que ele se ausentou, e hoje eu vou trazer aqui de novo, porque todo dia se faz novo, né? Meu Deus, todos acharam? Atos, capítulo de número 5, versículo 28, é um pouquinho longo, mas vale a pena ler. Que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Glória a O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo de Deus concedeu aos que lhes obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém. Cerca de 400 homens se juntaram a ele e ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada.
Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião e também foi morto. E todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem estes homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e o mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio. Agora eu quero que vocês leiam e entendam. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixaram de ensinar e proclamar o Jesus que era o Cristo. Pode se sentar. Batam palmas ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Desculpa a leitura longa, mas era importante entender todo o contexto aqui para mostrar que Pedro, preso, saiu, apanhou, e mesmo assim ele sorriu, alegre, porque ele estava sendo humilhado em nome de Cristo, porque aquele que tinha que ser exaltado, já era exaltado, que era Jesus, assim como Deus o fez. E eles todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e nem de proclamar o nome de Jesus Cristo. E aí, irmãos, isso é para a nossa vida. Daqui por diante, você que se converteu verdadeiramente a Cristo, pense que vocês precisam, até o fim das suas vidas, ir em casa, em lugar em lugar, em lar, não importa, levantar e proclamar, sempre ensinar o nome de Jesus Cristo. Se isso for necessário, apanhar, ser perseguido por isso, glória a Deus, faça assim como os apóstolos, que esses ficaram alegres, porque eram humilhados em nome de Jesus. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Louvado seja Deus. Irmãos, por mais redundante, talvez, repetitivo possa parecer, caminhar com Jesus é de fato a contramão do que se propõe no mundo, do que é se realizar. Verdade, Deus. Olha que coisa louca. Se te baterem, fica alegre por Jesus. Se te prenderem, se te lançarem numa célula, o nome de Jesus sendo glorificado. Aleluia. Mas que não é por isso que, de tanto Paulo viver isso, ele chega e fala: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Não é um contrassenso? Não é um contrassenso? Todo mundo quer viver, quer conquistar, quer se sentir com a capacidade de escolher o que fazer, o que não fazer, no tempo que fizer, sem dar satisfação para ninguém. Já caminhar com Cristo diz: olha, se te baterem, se te prenderem, se te humilharem, celebre como Jesus. A igreja está preparada para isso? A igreja está preparada para isso? Então vamos mostrar isso agora, indo para o nosso primeiro momento de oração, em nome de Jesus. Se prostre, se humilhe, se entregue e tenha gozo, regozijo em se humilhar diante daquele que tudo pode. Ah, Senhor, não é por acaso que a Tua palavra revela que Teu amor nos constrange. Não é por acaso que olhar para Ti, Jesus, e notar tudo que o Senhor viveu por nos amar, tudo que o Senhor abriu mão para se entregar a nós, tudo que o Senhor insiste em nos revelar e nos mostrar sobre o que é negar a si mesmo, pegar a nossa cruz e virmos após Ti. Isso é tão poderoso e ao mesmo tempo tão difícil de se entender, Senhor.
Como que nós, que vagamos em tantos pensamentos, somos levados a ventos de doutrina qualquer. Qualquer pessoa se intitula portador da tua palavra e distorce preceitos. E a gente crê, a gente se rende, a gente abre mão do que nós não devíamos abrir, que são os teus preceitos. Nós somos teimosos, somos inconsequentes. Insistimos em querer determinar o que viver, por onde caminhar, as escolhas que fazer. Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus, perdoa-nos. Nós não sabemos o que fazemos em vários momentos. Em vários momentos fazemos a primeira coisa que nos vem à mente. Em vários momentos falamos instantaneamente aquilo que queremos. E não buscamos a Ti como balizador, como mestre, como professor, como Deus. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que nós não honramos a Tua doce presença. Perdão pelas vezes que o hoje é mais importante do que o para sempre. Que uma pessoa na terra recebe mais atenção e afeto do que o Senhor e o Teu reino. Perdão pelas vezes que nós idolatramos projetos da terra e abrimos mão de aprender de Ti, de conversar contigo. Abrimos mão de receber de Ti a Tua palavra, a Tua unção, a Tua glória e o Teu poder. Tu és o Alfa e o Ômega, Tu és o início e o fim. Absolutamente nada podemos fazer se o Senhor não estiver conosco. Por isso nós clamamos, nos perdoe e nos santifique. Não nos deixe mudar de direção. Não nos deixe, Senhor, trilhar outros caminhos que não sejam os Teus. Não nos deixe nos acovardar e desistir da obra, Senhor. Nos faça um povo que Te orgulha, nos faça um povo que Você pode falar para nós aquilo que Teu Pai falou de Ti, Jesus. Eis aqui o meu filho amado, eis aqui a minha filha amada que me comprazo. Perdão, Senhor, pelas vezes que a nossa vaidade fala mais alto, que o nosso ego é mais importante, que a nossa necessidade de ter razão, de sermos mais poderosos, entre aspas, mais influentes do que o outro, diminuindo o outro, é o que nos leva a prosseguir, se torna o nosso propósito errado. Pelas vezes que nós trocamos o servir por querermos ser vistos, que nós diminuamos e o Senhor seja notado. Que a nossa voz ecoe as Tuas palavras. Que nós sejamos um vaso onde o Teu Espírito repouse e a Tua glória se manifeste em nós e através de nós. Não para que comentem a nosso respeito, não para que falem de nós, mas que contemplem os frutos do Espírito que o Senhor liberou para cada um de nós. Nos dá temperança, nos dá humildade, nos dá equilíbrio, Senhor, sabedoria, que é o temor de Ti, que a gente não sinta prazer em nos escandalizarmos, em escandalizarmos a Tua obra, que nós
não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor, para a glória do Teu nome. Crendo que o Senhor, ó Deus, é quem vai na frente desta obra, Pai. Crendo que é o Senhor quem coloca as Tuas mãos furadas, ó Deus, e vai no local a qual, Senhor amado, nós nem imaginamos. Pai, o nosso coração tem sido entregue nessas terças-feiras, Senhor. A nossa alma, as nossas petições, nossas frustrações, ó Deus. Senhor, ajuda-nos, ó Pai amado, a não trilhar um caminho, Senhor amado, de 40 anos no deserto. Nos ajuda, Senhor amado, a passar, Senhor amado, por aquilo que o Senhor tem nos chamado, mas entendendo, Senhor amado, os Teus propósitos. Aumenta o ânimo, o vigor e a esperança do Teu povo, ó Deus, de dias melhores. Senhor, nos faz entender aquilo que está mais difícil, Senhor amado, para que possamos, meu Pai amado, Te engrandecer e Te agradecer, ó Pai, com um coração mais grato, como filho, Senhor amado, que Te bendiz. Pai, nos ajuda, ó Deus. Muda o nosso intelecto, Senhor amado, nos dá sabedoria para o telhado dia a dia. Pai, eu não sei, Senhor amado, o que cada um tem feito, mas eu sei, ó Deus, que há um lugar melhor para se estar em Ti. Sei que há patamares que o Senhor quer que nós cheguemos, Senhor amado, mas nós precisamos não só reconhecer os nossos erros, ó Pai amado, mas deixá-los para trás. Senhor, é como eu bem já preguei, ó Deus. Não são, Senhor amado, com cara de choro. Não é, Senhor amado, com cara de arrependimento. Não é, Senhor amado, com máscara, Senhor amado, que alcançaremos, Senhor amado, aquilo que o Senhor tem nos chamado. Mas, Senhor amado, como uma vida, Senhor amado, que está aqui se arrependendo dos pecados, deixando-o para trás e crendo que o Senhor é o Deus que não só limpa, mas dá força para trilharmos um caminho a não pisar mais aonde nós pisamos. Senhor, limpa, Senhor amado, o que tem que ser limpado, Deus. Restitui o que tem que ser restaurado, Senhor amado. Pai, sonda, ó Deus. Sonda as petições nessa noite, Senhor amado, pois eu não sei o que cada um tem passado. Eu não sei quais têm sido as frustrações e as lutas. Eu não sei, Senhor amado, onde os meus irmãos, Senhor amado, deitam, Senhor amado, no travesseiro, Senhor amado. Eu não sei qual é a angústia que assola. Eu não sei, Senhor amado, qual é a seta que tem entrado. Eu não sei qual é o desânimo, Senhor amado, que tem desanimado. Mas eu creio, Senhor amado, que, Senhor, através dessas orações, não só nós, não só a nossa casa, mas também toda a Batista Shekinah e esta família, Senhor amado, será alcançada, ó Deus. Será, Senhor amado, fortalecida no Teu nome. Deus, que 1000 caiam, Senhor amado, do nosso lado, 10.000 à nossa direita, Senhor amado, mas que não, Senhor amado, sejamos atingidos, Senhor. Eu sei, Senhor amado, quem nos chamou, eu sei quem Tu és, ó Deus. Tu és o nosso suficiente, Senhor. Não deixe, Senhor amado, que o desânimo bata a nossa porta. Não deixe, Senhor amado, que a falta de fé e esperança possa alcançar os nossos corações, ó Deus. Ó Pai amado, eu creio em Ti. Nos coloca uma mente, Senhor amado, mais alva e mais alta, Senhor amado, apenas para olhar para os altos céus, Senhor. Pai, ajuda-nos, ó Deus, ajuda, Senhor, porque tem sido dias difíceis. Olhamos para um lado e para o outro, Senhor amado, e muitas vezes não vemos, Senhor amado, em quem nos segurar. Mas Tu és um Deus, Senhor amado, que pega no colo. Tu és um Deus que pega nas mãos. E eu creio, Senhor amado, que uma andorinha não faz verão, Senhor amado, mas um povo que Te adora, Senhor. Um povo que se arrepende, um povo que Te busca. Um povo, Senhor amado, que alcança o Teu coração, ó Deus. Pai, nessa noite eu sei que o Senhor está ouvindo a nossa oração, Pai. Eu sei que o Senhor está aí dos altos céus, Senhor amado, mas eu Te peço, ó Deus, pinga uma gotinha do Teu sangue carmesim nessa noite, assim como nós pedimos, Senhor amado, no culto de Santa Ceia. Pai, pinga, Senhor amado, uma gotinha do Teu sangue carmesim na mente, no coração, Senhor amado, na vida de cada um nessa noite. Limpa-nos, Senhor amado, porque temos andado, Senhor amado, por caminhos tortuosos, ó Deus.
Pai, ainda somos um povo, Senhor amado, que precisa de Ti. Pensa no povo dependente, Senhor amado, da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Somos nós, ó Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser melhor dia após dia, a largar o nosso erro, Senhor, a largar as nossas vaidades, a largar, Senhor amado, os amores rivais, a largar, Senhor amado, toda a prostituição, Senhor amado, a qual, Senhor amado, nós temos buscado, a largar, Senhor amado, toda a promiscuidade, Senhor amado, que os nossos lábios, Senhor amado, têm buscado, a largar, Senhor amado, caminhos, Senhor amado, que não Te louvam, roda, Senhor amado, que não Te louvam, ó Deus. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, pois somos totalmente dependentes de Ti, ó Deus. Molda o vaso mais uma vez. Molda a nossa vida, Senhor amado, para o Teu clamor, para a Tua graça. Assim como já foi orado nessa noite, Senhor amado, nós não queremos ser um povo que Te adora apenas com os lábios, Senhor amado, mas nosso coração está longe, ó Deus. Queremos ser um povo, Senhor amado, que clama por Ti. Queremos ser um povo que prega a Tua palavra, não com hipocrisia nos corações, Senhor amado, como aquele que prega, mas não vive, Senhor amado, mas como aquele que Te ama, Senhor, como aquele que quer Te agradecer, como aquele, Senhor amado, que é grato em andar segundo a Tua palavra, ó Deus. A Tua palavra, Senhor amado, tem sido vida, Senhor amado, para nossas vidas, ó Deus. Que a Tua palavra possa entrar em nossos corações e fazer a morada. Que a Tua palavra, Senhor amado, possa ter uma força ativa, ó Deus, de fortalecer os artérios nessa noite, Senhor. Pai, nos faz entender aquilo que está difícil, ó Deus. Nos faz entender, Senhor amado, aquilo que está difícil de entender mais uma vez, ó Pai. Eu não quero, Senhor amado, andar 40 anos no deserto. Eu não quero ver um povo, Senhor amado, que não está alcançando a terra prometida. Eu não quero, Senhor amado, ser um povo, Senhor amado, que não vai alcançar aquilo que o Senhor tem como promessa, Senhor. Queremos ver, ó Pai amado, as Tuas promessas sendo cumpridas. Queremos ver, Senhor amado, os Teus milagres em nosso meio. Queremos ver, Senhor amado, as Tuas maravilhas, ó Deus. Se há algo, Senhor amado, que nós temos que deixar, ajuda-nos. Se há algo, Senhor amado, que está no nosso bolso cheio e deveria estar no furado, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Nos mostra, ó Deus, nos mostra aquilo que está difícil de entender. Nos mostra, meu Pai amado, aquilo que está oculto em nossas casas. Nos mostra, meu Pai amado, aquela mania, Senhor amado, que já deveríamos ter largado. Nos ajuda, Senhor amado, a ver que o velho homem, Senhor amado, bate a porta todo dia, mas que nós temos que estar em Ti, Senhor amado, Te buscando cada vez mais e mais. Pai, importa que Tu cresça, Senhor amado, através de nós. Que as nossas orações, Senhor amado, não sejam dedos apontados. Que as nossas orações, Senhor amado, não sejam lamúrias, ó Pai amado, não sejam murmurações. Que as nossas orações, Senhor amado, não sejam egoístas, Senhor amado. Que as nossas orações, meu Pai amado, possam subir aos Teus altos céus. Nos ensina, Senhor amado, a ser um povo, Senhor amado, que Te entrega primícias, ó Deus. E ter primícias é Te entregar primeiro, Senhor amado, o melhor que nós temos. Crendo que Tu és um Deus, Senhor amado, que supre todas as coisas. Senhor amado, o que nós fazemos, Senhor amado, que não tem, Senhor amado, Te engrandecido? O que nós temos feito, Senhor amado, que não tem Te alegrado, Senhor? O que nós temos feito, Senhor amado, que o Senhor tem visto, ó Pai, que tem subido, Senhor amado, as Tuas narinas, ó Deus, e não tem, Senhor amado, Te agradado. O que o Senhor quer de nós, ó Pai. Traz um plano e um projeto, uma estratégia, uma sabedoria nova. Eu sei, Senhor amado, que os Teus pensamentos são mais altos, Senhor amado, a Tua sabedoria é maior que a nossa, mas continua conosco, ó Deus. Que possa cair por terra, Senhor amado, tudo aquilo que não Te louva em nossa vida, que o Senhor venha sair, Senhor amado, engrandecido. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em continuidade ao nosso propósito, nosso culto de humilhação, de arrependimento, a nossa vez precisa com oportunidade, a igreja pode ao Senhor. Glória a Deus. Eu saúdo de irmão com a paz do Senhor. Amém. Eu estava ali conversando com Deus. E o Senhor me fez
eu lembrar de coisas tremendas. Ele me fez lembrar. Um dia, ele me chamou e eu quis fugir de todas as maneiras. Eu não quis estar ali aceitando ele, né, como meu único e suficiente Salvador. Porque, amados, não é fácil. Achar quem te julga é muito, né, meu Rodrigo? Mas quem olha as tuas qualidades, às vezes você pode ter feito, né, a bondade maior do mundo. Eles preferem te apontar por aquilo que não te agradou. E isso se chama ser ingratos. E a Bíblia diz que só um voltou para agradecer. E eu sempre lembro desta passagem. É muito importante nós voltarmos para agradecer, não para o homem, porque o homem é falho. Eu falho, todos nós falhamos. Mas para agradecer o Todo-Poderoso. Porque se nós estamos aqui sentados, quantos dias de campanha? No 12º dia de campanha, é porque Ele nos sustentou. É porque Ele nos deu a graça. Mas toda a campanha, vocês podem saber, começa a casa cheia e o povo vai chegando no meio, o povo vai desanimando, o povo vai sumindo, o povo vai colocando argumentos, desculpas. E nós temos que entender, amados, que não é argumento, não é desculpa, é o que está na palavra do Senhor. A palavra do homem e da mulher de Deus é sim, sim, não, não. Passando disso é procedência maligna. Então, amados, eu sempre falo, se vocês me verem eu falar aqui algo de mim mesmo que não é baseado na palavra, não escuta. Não pegue, porque não vai ser alimento para a tua vida. Mas se for baseado dentro da palavra do Senhor, pegue com força. E mais uma vez, 2 bolsos, um na direita, outro na esquerda. As coisas boas que edificam, põe no bolso inteiro. E aquilo que não te edifica, coloca no bolso furado e fala, sai da minha vida. Sabe por quê? Não é qualquer tipo de alimento que nós devemos nos alimentar, mastigar, e como está acontecendo aí. Cada um faz a tua crença, cada um quer fazer o teu jeito, cada um quer fazer da tua vontade. Cuidado com as instruções que você dá. Porque se instruir errado, a consequência vem. E ela vem com força. Nós temos que instruir, mesmo que doa. Eu não tenho medo da Paola ficar bicuda com cara feia, né? A Rafa, o Duduzinho, o Eric, o Jean, e assim vai. Pode ficar bicudinho, fazer cara feia. O meu medo é de eu não fazer aquilo que o Senhor confiou em mim. E vocês errarem, continuar errando, e vai ser um saquetel furado. Não vai ter valor nenhum perante aos olhos do Senhor. Então, tem pessoas que falam assim, hoje é dia do aniversário, eu não vou magoar não. É dia do aniversário. E se Jesus vir no dia do aniversário? Hein? Fala aí, Vinícius, se Jesus vir no dia do aniversário? Eu estou vendo que o Vinícius está errando, aí eu dou os parabéns para ele. Não vou corrigir não, porque ele está fazendo aniversário. Quer ver o parabéns melhor? É você chegar ensinando a verdade. Falar parabéns, meu irmão, parabéns, minha irmã. Olha, que o Senhor lhe conceda muitos anos de vida, mas se continuar neste caminho,
não sei se vai ter vida não. E além de não tiver vida, perde a salvação. Então, em nome de Jesus, não faça a sua caminhada difícil. Não procura traçar caminhos que massejam o teu ego. Tenha convicção. Se você está na direção de Deus, você vai incomodar, as pessoas vão te perseguir, as pessoas vão esquecer de tudo que você fez. Mas Jesus, Ele tem um memorial que Ele não esquece de nada. Ele lembra de tudo. Amém? Bora lá. E todo mundo animado, hein? Hoje, só porque tá frio? Vamos lá. Mãos abençoadas, casa protegida e bens multiplicados. Mãos abençoadas, casa protegida e bens multiplicados. Mãos abençoadas, casa protegida e bens multiplicados. Tem glória aí? Glória a Deus. Mulheres, em nome de Jesus, venham adorar o Senhor. Glória a Deus. Eu creio, Deus, toma tuas filhas diante de ti, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E recebe, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, Deus, toma tuas filhas, Pai, Deus, em ti. Eu creio, Deus, tu és soberano, Jesus. Tu és majestoso, Senhor. Eu creio em ti, Jesus. Eu creio, Deus, põe as tuas mãos, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio, Deus. Aleluia. Eu creio, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu creio, Deus. Obrigada, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Essa peleja, Senhor. Grupo de mulheres Unção Divina. Salve a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu creio. Recebe, Jesus. Envia tua unção, Jesus. Envia tuas mãos potentes, Deus. Eu creio, Jesus. Santo, santo é o teu nome. Assim aqui, Jesus. Glória a Não retire Deus. de nós o teu Espírito Santo, Pai. Nos sustenta, Jesus, com tuas mãos fortes. Eu creio, Deus, em nome de Jesus Glória a Cristo Deus. de Nazaré. Recebe, Deus, com um cheiro suave as tuas narinas. Oh, Pai, coloca as tuas mãos, Jesus. Eu creio em ti, Jesus. Eu creio em ti. Majestoso. Leão da tempestade. O roca de Israel. Que não corre, que não cochila, que não vacila. Glória a Deus. Eu creio. Aqui na terra o amor está se esfriando, mas ainda existe um povo que está clamando. Glória a Deus. Um povo que ainda está de joelhos dobrados, que Aleluia. nunca abandona a fé em meio aos dilemas. A perseguição só aumentando, a igreja vai rompendo em fé. Ninguém vai derrubar um povo que está firmado em Jesus de Nazaré. Somos um povo que vai na contramão do mundo, que não se vende e não negocia fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência, um povo
Diaconisa, você também não vai tirar os dízimos e ofertas para a casa do Senhor, por favor. Você aplaude o Senhor por essa vida. Aleluia! Eu creio, Jesus. Pai, nos ensina a agradar a Ti e somente a Ti. Obrigada, Aleluia, glória a Deus. Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você me leva ao deserto. Eu creio, Jesus. Fala, igreja, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Que nós Aleluia. possamos glorificar o nome do Senhor, Sim, Jesus. exaltar o nome dele no nome de Eu creio, Jesus. Deus. Porque essa Aleluia. frase ela tem sido comigo. Glória a Deus. A oração, ela muda, ela move a terra para o céu. É verdade. Mas a promessa é o céu se movendo em Glória a direção à terra. Deus. Então eu não sei em qual das situações que você Eu veio aqui creio, hoje. Deus. Mas no nome de Jesus, a nossa oração é poderosa. Então que em nome de Jesus, no momento que nós estivermos orando, no momento que nós estivermos com nossos joelhos no chão, a gente verdadeiramente venha mover o céu com a nossa oração. Meu Porque Deus. a nossa oração, ela é capaz sim de mudar decretos. Verdade, E Deus. sobre todas as coisas, o nosso Deus, ele não muda porque ele é imutável. Mas algumas coisas, alguns decretos, algumas coisas, e eu não falo de mim, eu falo vendo Bíblia, que ele muda algumas situações. Por causa de uma oração, por causa de uma humilhação, por causa de um descer. Então, no nome de Jesus, que quando você se prostrar, se proste em espírito e em verdade. Eu não sei qual é a causa de vocês. Eu não sei o que vocês colocaram em nome de Jesus nesse propósito de humilhação. Mas o Senhor, ele pode mudar sim situações. Mas sobre todas as coisas, a oração ela nos muda. A oração muda quem somos para aceitarmos aquilo que Deus quer sobre as nossas vidas. Porque quanto mais íntimos nós somos de Deus, mais próximos nós somos de Deus, a gente vai entender aquilo que Deus quer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Às vezes Ele nos leva ao deserto, mas Ele sempre tem a melhor intenção. E Ele sempre no deserto, Ele nos sustenta e Ele nos ajuda. No nome de Jesus. Eu calei minha tristeza olhando nos seus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor.
que a tua fidelidade não acabou. A fidelidade dele não acabou sobre as nossas vidas. Continue orando, continue clamando, continue se humilhando diante das potentes mãos do Senhor, porque Ele fará sobre a sua vida. Ele é o Deus que te responderá. No nome de Jesus, deposite nele, igreja, todas as suas forças, toda a sua entrega, que sejam para Ele, todos os seus dias, toda a sua voz, toda a tua força, no nome de Jesus. Ele tem um propósito com todas as coisas, no nome de Jesus. E as palmas são para Ele. Nós te amamos, Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Louvado seja Deus. Eu creio em Jesus. Eu creio em Ti, Jesus. Eu confio em Ti. Louvado seja Deus. Nós vamos para mais um momento de clamor e oração. Eu queria pedir para o operador Eduardo iniciar aqui para a Glória a gente, Deus. por favor. Aleluia. Eu creio em Jesus. Tu és soberano. Tu és majestoso. Eu creio em Deus. Em nome de Jesus. Eu creio em Deus. Eu creio em Ti, Jesus. Santo, santo é o Teu nome, Deus. Som. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio em Jesus. Som. Maravilhoso e eterno Deus. Pai Santo, bendito, Santo de nossas almas, o Deus Criador de todas as coisas, a quem nós rendemos glórias e louvores. Pai, quero te pedir perdão pelas minhas falhas. Quero te pedir perdão pelas minhas fraquezas. Pedir perdão, Senhor, quando eu não tive forças para fazer a Tua vontade. Mas o Senhor é um Deus tão bom que nos dá cada dia uma nova oportunidade de sermos diferentes e fazer diferente. Que nós possamos ser servos Seu e aprendermos a cada dia diferente para fazermos aquilo que é a Tua vontade, Senhor. Governa, reina, sonda os nossos corações, para que possamos, Senhor, estar firmados na Sua palavra, estarmos firmados em Ti, Senhor, para fazer aquilo que agrada a Ti. Que nós possamos deixar tudo de lado, Senhor, daquilo que não Te louva, que não agrada o Seu santo nome, aquilo que muitas das vezes nós sabemos e não temos força para ir contra. Que em Ti nós possamos ser fortalecidos, Senhor, para lutar contra as nossas fraquezas e aquilo que nos afasta do Senhor. Fortalece, Senhor, os nossos pés. Blinda, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes. Que os nossos ouvidos estejam atentos só para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que isso entre em nossos corações, Senhor, e seja guardado na tábua do nosso coração. Pois sabemos que nos momentos ao qual de aflições, Senhor, que passamos, a Sua palavra é o que nos dará norte, é o que nos dará força, vigor para prosseguir. Que em Ti, Senhor, nós encontramos forças para fazer além daquilo que possamos e sabemos que somos limitados. Pois o Senhor é um Deus grande, um Deus único, um Deus que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e só em Ti nós confiamos. Pai, que nessa noite seja mais uma noite, Senhor, de se humilharmos aos Seus pés, reconhecendo, Senhor, a nossa fraqueza, a nossa pequenez, e que fazemos o Seu nome crescer e resplandecer, Senhor. Que possamos ser ferramentas forjadas por Ti, barros que são quebrados e forjados pelo Senhor, para cada dia mais estarmos, Senhor, da maneira que o Senhor quer. É o 12º dia dessa campanha, Senhor, onde o Senhor tem falado muito aos nossos corações, temos aprendido e precisamos colocar em prática tudo aquilo que é ministrado, tudo aquilo que nos confronta, que vem nos fazendo ser transformados de dentro para fora, Senhor. Que nessa noite não seja diferente. Que
Que seja mais uma noite de transformação através do poder que há na Sua palavra, Jesus. Que nós mantenhamos os nossos olhos voltados, Senhor, a Cristo, que é o nosso alvo, que é para onde devemos olhar quando não tivermos forças, pois sabemos que é de lá que virá o nosso socorro e só em Ti, Senhor, poderemos encontrar forças para prosseguir diante das adversidades e dificuldades do dia a dia. Pai, eu rendo glórias e louvores a Ti. Eu me prostro diante do Senhor, tendo a certeza que sou dependente do Senhor 100%, 200%, totalmente dependente de Ti. Estar em Tua presença é o que alegra e queima o meu coração. Que eu possa aproveitar sempre as oportunidades de estar diante de Ti e não negar, Senhor, as oportunidades que o Senhor me der para falar do Seu nome, para bendizer o Teu santo nome, para pregar, Senhor, o Seu Evangelho às pessoas que necessitam, pois nós sabemos que o Senhor nos alcançou, o Senhor nos buscou, Senhor, naquele lamaçal, e se estamos hoje aqui é porque tivemos um encontro contigo, ou melhor, porque o Senhor foi lá e nos resgatou. O Senhor viu algo em nós que nós mesmos não vimos. E o Senhor é assim. O Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê além. O Senhor vê aquilo que está no coração, aquilo que cada um pode te entregar verdadeiramente, sem querer vestir máscara ou querer fazer algo para agradar o homem. Estamos aqui dependentes, Senhor, para fazer aquilo que agrada o Teu coração e que nos mantém de pé, caminhando em Sua direção. Seja aqui, Senhor, com cada petição, cada oração aqui entregue, Senhor, dos meus irmãos, com todas as orações que aqui foram ministradas ao Senhor, que possam, meu Pai, chegar até o Senhor, até o Seu trono, e o Senhor possa se inclinar e olhar para nós, Senhor, nessa casa, nesse momento prostrado, orando e entregando tudo que temos, Senhor, de melhor a Ti. Que o Senhor possa estar recebendo o culto de cada um aqui, Senhor. Que cada um possa ter se desligado de tudo que há lá fora e ter se conectado verdadeiramente com o Senhor. Pois só assim poderemos entregar algo agradável a Ti. Sabemos que precisamos de grandes coisas, não precisamos de grandes coisas para viver diante do Senhor, mas simplesmente de crer na Sua palavra e caminhar na Sua direção. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia aqui, orando a Ti. Senhor, obrigado por mais um amanhecer. Obrigado, Senhor, porque nós não somos nada, né, Pai? Nós somos falhos, transgressores. Senhor, quanto a gente ainda precisa caminhar, Pai. Senhor, quanto a gente ainda precisa aprender, Pai, os Seus caminhos, que não são fáceis, quanto nós seremos humilhados, Pai, mas que a gente se alegre, Senhor, porque é para Ti, Pai, é em Teu nome, Senhor, é por todos os dias, Pai, em nome de Jesus, que a gente deve, todos os dias que a gente deve, Pai, pedir perdão pelos nossos atos, todos os dias, Pai, a gente deve lembrar daquilo que o Senhor fez por nós, ali na cruz. Todos os dias, Pai, cada um de nós precisamos nos humilhar, Pai, a Ti, verdadeiramente. E sim, Pai, Te adorar em espírito e em verdade, aonde nós estivermos. Pai querido, Pai amado, o Senhor nos deu, Pai, liberdade de louvar a Ti, de adorar a Ti, aonde nós estivermos, Pai. A qualquer momento, em qualquer lugar. E ainda assim, Pai, fazemos tão pouco. Ainda assim, Pai, a gente ora tão pouco. Ainda assim, Pai, a gente jejua tão pouco. Senhor, que falta de nós, que falta para nós ainda, para entendermos o quanto o Senhor é e será nas nossas vidas, Pai. O quanto o Senhor, Pai, faz por nós todos os dias e a gente não faz quase nada pelo Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajude a ser melhores, Pai. Nos ajude a ser melhores todos os dias, Pai. Agradecer pelas bênçãos que a gente recebe. Senhor, agradecer, Pai, pelos livramentos que a gente nem sabe, Pai.
Oh, Senhor, em nome de Jesus, em tudo aquilo que o Senhor faz por nós, Pai, e nós não entendemos pelas nossas limitações. Mas, oh Pai, eu peço por mim e pelos meus irmãos, que a gente dedique mais as nossas vidas a Ti, que a gente possa orar mais tempo a Ti, que a gente possa jejuar mais a Ti, que a gente possa, Pai, ler a Tua palavra, entender o que o Senhor quer de cada um, entender o que é o Evangelho, entender aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, Pai. Oh, Pai, me perdoa, Pai. Me perdoa por pensamentos ruins. Me perdoa por pensamentos que não lhe agradam, Pai. Me perdoa, Pai, todos os dias quando eu não Te glorifiquei. Me perdoa, Pai, todos os dias quando eu deixei de fazer algo a Ti, Pai. Me perdoa todos os dias, Pai, quando o Senhor diz ali para mim, vai lá, ajuda aquele homem, e eu acabo passando, acabo me acovardando. Me perdoa, Pai. Me perdoa nas pequenas coisas que eu ainda tenho que melhorar muito, Pai, para ser digno, Pai, da Tua honra e da Tua glória. Oh, Senhor, me perdoa. Perdoa, Pai, me perdoa. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, ainda bem, Pai, que a Sua misericórdia se renova todos os dias, Pai. Ainda bem, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a Tua graça, que nós não merecemos, Pai, mas é o suficiente para todos nós, porque isso, somente isso nos basta, Pai. O Senhor somente nos basta, Pai. E eu creio, Senhor, que é o Senhor que fortalece a cada momento em nossa vida, mesmo quando a gente não está forte, é o Senhor que nos fortalece. Mesmo quando a gente está fraco, é o Senhor que nos fortalece. Nos momentos tristes, Pai, é o Senhor que nos fortalece. Oh, Senhor, em todo momento é o Senhor que nos fortalece. Oh, Senhor, essa graça imerecida, Pai. Oh, Senhor, porque ainda duvidamos, Pai. Porque ainda não cremos em coisas que a gente tem que simplesmente ter fé, Pai. E a gente ainda deixa de lado, Senhor. Muitos dos momentos, Pai, a gente deixa ainda que o nosso velho homem não acredite naquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Oh, Pai, me ajuda, Pai, com esse velho homem que todo dia tenta, Pai, sair daquelas águas que ele foi afogado, Pai. Mas eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça cada um de nós, e assim seja feita a Sua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora eu quero, em nome do Rei, chamar a cooperadora Carla, pedindo que desde já a igreja se coloque de pé, e com postura de intercessão, de honrar a profetisa do Senhor. Você vai liberar suas mãos por alguns instantes, e quando ela entra, você vai aplaudir o Senhor por essa vida. Faço questão de eu mesmo orar por essa minha amiga, minha irmã em Cristo. Estende a sua mão para cá. Eu creio, Deus. Querido e bondoso Deus, como é maravilhoso saber que o Senhor é um Deus longânimo e compassivo. Que o Senhor não olha para nós apenas vendo o agora. O Senhor nos perdoa, nos convida a uma intimidade contigo, e mais do que isso, nos chama a ter um relacionamento com o Senhor de não apenas ser servo, mas de sermos amigos íntimos de Ti. Pois o Senhor quer nos fazer instrumentos de salvação e de amor e de justiça. Aqui está a Carla, essa mulher, essa guerreira, essa esposa, essa mãe, essa filha, que tanto batalha, se dedica e constrói um legado lindo sobre a sua vida. Pedimos para que o Senhor a abençoe, a use, a encha de glória e poder, para que a igreja seja alimentada, em nome de Jesus. Você aplaude o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos lá abrir no tema da campanha, que é 1 Pedro 5,6. Glória a Deus.
te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Glória a Deus. Eu vou estar lendo para não tomar muito tempo, amém? Diz assim. Peraí. Aleluia, Jesus. 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Os irmãos podem se assentar, amém? Glória a Deus. E aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Confesso que falar sobre se humilhar não é tão fácil como parece, né? Ao falar de humilhação, a gente sempre cai naquela coisa, né? Que é, como é que fala? Se eu me humilhar, os humilhados serão exaltados. E quando a gente vai a fundo pesquisar, não é bem isso que a Bíblia diz, né? Quando eu pesquisei sobre humilhar, diz se reduzir, se rebaixar a dignidade e o orgulho de uma pessoa. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, significa que nós reconhecemos que Ele é maior do que tudo e que nós dependemos dEle. Aleluia, Jesus. Humilhar diante de Deus não significa que somos seres desprezíveis, sem capacidade ou importância. Pelo contrário, significa que somos cuidados por um Pai que jamais falha. Quando a gente lê lá na passagem, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará, o versículo nos encoraja a humilhar diante de Deus, prometendo que Ele nos elevará. Mas não é tão simples assim. Não é que só que a gente vai lá, ai Pai, é isso, Pai, me perdoa pelos meus pecados, e aí, no outro dia a gente já está de pé. Porque não é isso que Ele promete. É cada dia a gente se humilhando verdadeiramente. E o humilhar, quando a gente pesquisa, eu até trouxe aqui, a gente pode se humilhar de várias formas, né? E aqui em Tiago, a gente encontra várias passagens também na Bíblia que falam sobre a humilhação. Em Tiago 4,10 diz assim, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. E Ele encoraja sempre que a gente se humilhe. Humilhação. E aí, lendo sobre a história de Naamã, a humilhação dele não foi só se despir do governo, né? Que ele era... Como é que fala? Ele era general. Não era só despir daquele cargo que ele tinha. Era muito mais que isso. Ali naquela época, Naamã, ele era considerado uma pessoa influente. Uma pessoa que tinha um cargo a zelar. E então ele já foi se humilhando de várias formas. Uma das formas foi deixar o cargo. O deixar o cargo hoje em dia, você falar, reconhecer que você não é capaz, é uma humilhação. Eu falo por experiência própria, eu nunca gostei de mostrar fraquezas. E quando a gente mostra a fraqueza, a gente tá, é uma forma de se humilhar, falar, olha, eu não consigo. Verdade. E a gente pode usar isso em várias formas na nossa vida. Olha, reconhecer para um amigo, para o pastor, falar, pastor, não sei nem por onde começar, eu acho que eu estou errando. É uma forma de humilhação. É quando a gente fala, olha, eu não sei como eu faço, mas estou aqui. E ninguém quer. Ninguém gosta de demonstrar fraqueza, seja no relacionamento, seja na amizade, seja no serviço. A gente sempre quer mostrar que a gente é capaz. E ele estava se despindo daquilo que ele achava como cargo, como que ele tinha, que ele era soberano, né? E a primeira maneira dele se humilhar foi despindo dessa farda, né? Pois ele era valente, tinha muitas vitórias, era respeitado. E ele tinha que falar, olha, eu não posso mais exercer esse cargo. Até porque ele estava com leproso. E as pessoas que eram leprosos nessa época, eles eram jogados no, como é que fala? Deixa eu ver. Leprosário. Até morrer. Então, como um general bem sucedido, que tinha todas vitórias, coisas, né, que ele conquistou até então, ia ser lançado ali naquele lugar. Então, ele era um homem leproso, doente. Essa foi uma das primeiras humilhações. A segunda era abrir mão de ser general. Segundo, reconhecer diante de todos que ele era uma pessoa leprosa. E não era fácil para ele. Então ele começou a pedir, né? Veio como é que diz? A menina. E falou que ele deveria ir até o profeta, que existia um profeta que poderia ajudá-lo.
Só que aí já vem mais uma humilhação. O profeta não era lá da cidade dele, era da cidade rival. Então, além de tudo que ele já vinha passando, a gente sempre acha que a gente está passando por muito. Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Nossa, eu tô passando por tanta coisa, mas vem um irmãozinho que tá doente, que tá lá no hospital, que tem uma situação bem mais pior, que a gente acha que a gente tá sofrendo tanto. E no caso dele era isso. Ele, já tô me sentindo humilhado dos humilhados, mas não acabava por aí. Então ele teve que pedir lá para escrever uma carta, que ele, na verdade, ele era rival dessa cidade, né? Para ir até essa cidade. Chegando na cidade, ele não foi atendido pelo profeta Eliseu. Mais uma humilhação. Como? Ele é um general, lá ele tinha um cargo. Ele já se despiu do cargo dele. Então ele já era uma pessoa qualquer ali. Então ele foi, pediu, e veio a menina e falou, você tem que se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Só que não era um riozinho limpo. Não era uma praia que a gente vai lá do Rio de Janeiro, bonitinha, águas cristalinas. Era água suja. E não era só se banhar uma vez. Era 7 vezes que ele tinha que mergulhar, sair pra fora. Olha, tô sujo. Era humilhação, gente. Não era qualquer coisinha. Meu Deus. Não era de qualquer maneira. Às vezes a gente sofre tanto achando que a gente tá se humilhando, que a gente tá sofrendo tanto, e nem é tão assim. Porque a gente vê outras pessoas que estão sofrendo bem mais. E no caso dele, ele foi lá. Ele, além de general, abriu mão de ser general, desceu na cidade rival, pediu ajuda ao profeta Eliseu, não foi atendido e ainda teve que se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Quando na Bíblia diz que a gente tem que se humilhar perante ao Senhor, esse detalhe enfatiza a humildade que deve ser demonstrada em relação a Deus. Não é o colega, não é ninguém, é a Deus. Quando a gente se prostra verdadeiramente, fala, Senhor, eu não consigo, eu não sei nem por onde começar. Quem aqui nunca abaixou a cabeça e fala, Senhor, eu não sei nem mais o que fazer. Eu já não tenho mais forças para lutar. É aí que Deus entra em ação. Verdade, Deus. E Ele vos exaltará. A promessa é que Deus, reconhecendo a humildade, os elevará. Seja em posição, caráter ou em bênção. Faz parte de uma passagem que fala sobre a importância de humildade e submissão a Deus, como meio de resistir ao pecado e se aproximar a Deus. É uma maneira de reconhecermos a nossa pequenez diante do Senhor e confiar na sua graça e poder. A humildade diante de Deus é vista como um passo essencial para a transformação espiritual e para o nosso crescimento na fé. Ao se submeter à sua vontade, nós nos tornamos receptivos às suas graças e bênçãos. E como a gente pode aplicar isso em nossas vidas? No nosso relacionamento, né, casal, família, amigos, a gente tem que ser humilde para poder ajudar a resolver conflitos e a construir relacionamentos mais saudáveis. Ser verdadeiramente se humilhar e falar, olha, eu errei. Muitas das vezes nem foi a gente que errou. Mas quanto mais a gente guarda mágoa, guarda rancor, as coisas só crescem e parecem coisas ruins. Então a gente pode ser humilde e falar, olha, igual eu falei, nem sempre pedir desculpa. Olha, eu costumo falar, eu peço desculpa, mas você também errou. Mas não é assim, não é apontar, falar, ó, tô pedindo desculpa, mas eu sei que foi você, viu? E é o que a gente acaba fazendo, porque eu faço isso às vezes. Eu falo, tá, desculpa, viu? Mas você sabe que foi você, né? Mas você não pode só falar a primeira parte? Não, você conta a primeira parte das vezes, mas nem sempre. No emprego, a gente também pode ser humilde para lidar com a pressão do trabalho e buscar um crescimento profissional. A gente pode, de fato, falar no trabalho, olha, eu não sei fazer, mas se você me ensinar, eu posso desenvolver ainda melhor. Mas ser humilde, falar que você não sabe. Às vezes a gente erra tentando acertar. Mas às vezes a gente pede ajuda e fala, olha, eu não sei. Às vezes a gente encontra pessoas boas que vai te ajudar. Às vezes não, às vezes tem pessoas ruins. Mas na maioria das vezes a gente vai encontrar pessoas que vai nos ajudar e nos ensinar e a gente vai conseguir até ajudar depois dessa pessoa. Glória a Deus! Na vida espiritual, a humildade é fundamental para o crescimento e para a busca de uma vida mais próxima com Deus. Quando a gente entende verdadeiramente que a gente não é nada, que todos os nossos dons, tudo que a gente faz é porque Ele nos capacita, a gente acaba virando uma chavinha diferente.
Eu costumo falar, não sei se todos sabem, mas eu faço doce. E eu não sabia fazer nenhum bolo, gente, de caixinha. Como as coisas aconteceram também não sei, porque eu sei que foi ele. Um dia eu saí do serviço, a menina queria comprar uma caixinha, eu falei, vou fazer esse chocolate pra você. Entrei na Chocolândia, saí com 300 reais de chocolate, não sabia nem temperar o chocolate. Aí meu marido, mas o que você vai fazer com esse chocolate? Eu falei, eu vou fazer os doces. Ele, mas onde é que você viu isso? Eu falei, eu fiz uma aula lá na Chocolândia e vou fazer. No fim não deu nada certo, não sabia nem mexer no chocolate, ficou o chocolate parado, eu comecei a fazer como também não sei, fiz. Levei muitas das vezes bem provada, levava no serviço, olha, eu fiz. E comecei a vender. Eu tenho capacidade para isso? Eu não tenho, gente. Eu não estudei, eu não fiz nada para saber. Foi Deus mesmo que falou assim, não filha, vamos lá, eu vou te ajudar. Então assim, é reconhecer que não somos nós que podemos as coisas. Ai, nossa, Vitor, você é muito inteligente com os computadores, né? Mas quem deu essa inteligência para ele foi o Senhor. Aleluia! Ele por si só não é nada. Muitas das vezes quando a gente se engrandece, fala, olha, eu sou, eu faço, eu aconteço, a gente cai, porque não somos nós. Muitas das vezes quando a gente fala, eu faço e aconteço, porque eu sei, eu manjo muito, aí vem uma situação, a gente vê que a gente não sabe de nada. E é o que acontece nas nossas vidas. Se a gente não se humilhar e reconhecer que as nossas lutas, que as nossas vitórias, que as nossas bênçãos vêm dele, de nada adianta. Verdade, Deus! Obrigada, Jesus. Tu és maravilhoso. A história de Naamã vem para nos provar que você pode ter o cargo que for. Que você pode ter o mais alto cargo, mais alto da sociedade, mas que sem o Senhor a gente não pode nada. Ele precisou de se despir de tudo que ele tinha, sair da cidade que ele era, comandava, que ele era respeitado, para ir para uma cidade que ninguém nem o conhecia. E quando conhecia, sabia que ele era para atacar algo do tipo. Ele precisou sair da zona de conforto dele e falar, Senhor, me ajuda. A maioria das pessoas que tinham lepra naquela época ficava lá no leprosário até morrer. E na mãe ia acontecer a mesma coisa se não aparecesse aquela menina na vida dele. Você pode ser essa menina na vida de uma pessoa. Você pode mostrar. Você não pode obrigar, mas você pode falar, olha, tem um caminho. Às vezes tem muitas pessoas doentes, e eu estava até conversando com meu marido sobre isso. Cada vez mais a gente vê não vou falar adolescência, mas a juventude indo para um caminho que eu falo, Senhor, e que se cada um de nós for a menina na vida de um jovem, até mesmo de um adulto, a gente consegue que ela não vá lá pro leprosário, não acabe aí no fim dos tempos. A gente consegue talvez salvar uma vida. Glória a Deus! Então que a gente venha ser essa menina na vida de algum irmão, no pessoal da nossa casa, nos familiares, na vida dos nossos amigos, porque quando Deus entra, Ele faz a mudança. Então que a gente possa ser essa menina, amém? E assim eu agradeço minha rica oportunidade. Deus, ele é poderoso. Eu costumo dizer que servir a Deus ainda é ganhar almas para Jesus. Não tem outro caminho, não tem outro lenga-lenga, não tem outra invenção. Servir a Deus é ganhar almas para Jesus. E eu fico olhando como está difícil ganhar almas para Jesus. Por quê? Porque as pessoas, elas pegam você como exemplo. E que exemplo que nós temos sido para que o Espírito Santo venha entrar na nossa fala, através do Espírito Santo entrar em nós, através da nossa fala, mudar uma vida. Gente, eu não sou a maior, nunca fui, não sou perfeita, sou falha, tenho uns defeitos, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não consigo entender os cristãos de hoje, irmão Rodrigo. Eu tento, mas eu não consigo. É tanto do argumento, eles querem uma saída, sabe? Para a direita, para a esquerda, e só resume em um caminho.
nós temos que ganhar almas para Jesus. Servir a Deus não é cantar bonito. Servir a Deus não é falar perfeito. Servir a Deus não é você colocar a roupa linda, né? E maravilhosa. Não. E que adianta eu pregar bonito aqui? Faz tanto caras e bocas, né? Aí chega lá fora, caras e bocas, tá todo dia pro inferno. Direto. E aí? Então, amados, caminhar com Deus ainda é ganhar almas para Jesus. Abaixa a sua cabeça aí, que eu vou fazer uma pergunta. Como que está a tua árvore? Quantas almas você ganhou para Jesus na sua caminhada? E elas estão firmes em Cristo, que você pode falar, essa nasceu de novo. Esse nasceu de novo. Cuide da árvore de vocês. Porque a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. Então, olha assim para o céu. Vamos supor que aqui é o céu. Olha para o alto aqui. Deus, eu entrego todas. Pode falar. Deus, eu entrego todas as minhas necessidades. Eu coloco tudo no teu altar. Porque o que eu preciso de fazer, na terra é resgatar almas para o teu reino. Tem glória aí. Aplauda ele. Exalte ele. Sabe? E olha, gente, eu tenho orado já faz tempo. Deus, coloca propósito na vida dos crentes para ganhar almas. Sabe por quê? Mesmo você ganhando almas, você ajudando, não é todos que vão reconhecer, não, meu filho. Não fica esperando o reconhecimento do homem, não. Porque o homem, ele vai fazer o Deus dele ali, a visão dele, ó. Mas nós temos que carregar conosco que servo é para servir e não para ser servido. Servir a Deus não é você pregar segunda, terça, quarta, quinta, pegar no microfone, pular, saltear, virar cambalhota e sair falando em mistério. Não é isso. Não é. É você chegar na casa do teu vizinho, bater no portão dele, sem medo e cheio de Deus, e falar assim, olha, hoje eu senti de fazer uma visita. Se eu não puder entrar, eu quero deixar uma palavra. É tão simples, gente. Mas o povo não quer fazer isso. Eles querem complicar. Eles querem puxar o saco do filho, da filha, quer colocar a mão no tempo de Deus, quer dar um empurrãozinho, mas não querem fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, que o Senhor nos deixou. Chega lá e deixa. Olha, eu vim deixar aqui, né? Uns salmos para você. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que faz os céus e a terra. Mas não, o povo baixa no vizinho. Tem um cafezinho aí, vizinho? Ah, entra lá dentro, tem um pão. Aí daqui a pouco elas começam a falar a versão deles, você cai e desce o pau na igreja, desce o pau nos teus irmãos, e critica e fala. Jesus voltar, filho, é inferno reto sem curva. Cuidado. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus, e agradecer a Deus por esta oportunidade. Porque Jesus, Ele não é confusão. Ele é o Todo-Poderoso.
Amém? Amanhã, quarta-feira, teremos ensaio com os homens, em nome de Jesus, às 20 horas. Quinta-feira, ensaio com as mulheres. Sexta-feira... Mas vai ser sexta mesmo ou sábado? Não, porque como não vai ter nada, não. E ela falou que podia ser sexta ou sábado. Mas amém. Eu vou estar colocando o nome das pessoas que vai estar me ajudando neste culto. Estejam jejuando, não importa quem vai ser separado. Mas apresenta a casa da irmã Laís nas mãos do Senhor. Amém? E domingo, culto com a família. Oremos. Deus, é com muita alegria, Pai, que nós te rendemos graça. Obrigado, Pai, por teu agir. Obrigado pelo teu cuidado. Pai, os dias são maus. O Senhor está voltando. Pai, que nós viemos contar o dia, falando do teu amor, independente de qual seja o retorno. Falamos do amor de Jesus. Em nome de Jesus. Nos leva debaixo das tuas mãos potentes. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. E agindo Deus, Quem impedirá?